De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, ele vai colher. A Bíblia fala sobre isso, mas você sabia que, biblicamente falando, Jesus diz que você pode colher o que você nunca plantou? Não sabia? Então fica comigo, eu vou te mostrar. É muito interessante a gente conhecer as boas novas, o Evangelho de Jesus, sabe? A palavra de Deus diz que a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós muitas vezes nos prendemos em alguns conceitos humanos. A religião fala que nós devemos nos relacionar com Deus através de um mérito. É como uma barganha, você faz coisas boas, Deus te abençoa, você faz coisas ruins, Deus te amaldiçoa. Isso é muito pesado, sabe? Essa é uma carga que Deus não quer que a gente coloque sobre as pessoas. Na verdade, a gente não tem que colocar carga sobre aqueles que querem andar com Deus. Não! Jesus disse um dia assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe, Jesus disse que quando uma pessoa encontra com Ele, ela é aliviada, é tirado dos seus ombros toda a carga de sua vida. Sabe, a pessoa não pode se sentir mais pesada quando ela conhece a Deus. Não, mas infelizmente, isso acontece muitas vezes hoje em dia. Sabe, pessoas que querem se aproximar de Deus, elas vão a uma igreja, sabe, elas entram em um prédio, sabe, começam a fazer parte de uma determinada religião e a vida dela fica mais pesada. Sabe, aquela pessoa, ela acha que Deus está com raiva dela, ela acha que Deus quer brigar com ela, ela acha que Deus a qualquer momento vai mandar um raio na cabeça dela e ela se sente pesada, sabe? Ela não sente a alegria ou ela não vive a alegria do Evangelho, da graça e da verdade. Sim, Deus tem uma boa notícia para nós e é sobre essa boa notícia que eu quero falar com você hoje. Você já ouviu falar sobre a lei da semeadura? Eu creio que sim. Sabe, a palavra de Deus diz que nós sim colhemos aquilo que nós plantamos. Eu lembro lá quando o apóstolo Paulo, ele fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz assim: aquele que muito semeia vai colher muito, mas aquele que pouco semeia, pouco colherá. Mas ali você vai ver que ele está falando sobre ofertas financeiras, sabe? Também existe a parábola da semeadura. Falei errado. Que Jesus fala sobre o que nós semeamos e o que nós colhemos, só que essa semeadura é de palavras. A boa palavra do reino de Deus, quando ela é semeada no bom terreno, sim, nós colhemos coisas boas, mas nós temos que lembrar, ou nós temos que aprender, que existe uma grande promessa de Jesus a respeito de semeadura. Jesus, certa vez, lá no Evangelho de João, disse assim, que Ele iria nos enviar para colher aquilo que nós nunca plantamos. Muitos, eu acredito, que vão se escandalizar com essa palavra. Eu acredito que muitos nunca leram isso na Bíblia, mas abra sua Bíblia aí, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 37 e 38, Jesus diz que sim, é verdadeiro o ditado que diz: um semeia e outro colhe. Quando Jesus estava falando sobre isso, Ele estava assim, nos lembrando do que Ele mesmo iria fazer por nós. Você sabia que você não fez nada para merecer a sua salvação? Você nunca plantou algo de bom para receber a salvação de Deus. Não, você não merece a salvação de Deus. Você recebe a salvação de graça. É um favor imerecido, é por fé mediante a graça. Nós não temos nada o que fazer que nós possamos então sermos merecedores da salvação de Deus. Agora eu te pergunto, como nós podemos colher a salvação se nós nunca plantamos algo de bom para colher essa salvação? Sim, Jesus é quem fez essa semeadura. Jesus plantou e nós colhemos. Jesus plantou a sua própria vida para que a gente agora possa colher a vida eterna. E isso serve para tudo em nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o Evangelho da graça, não é o Evangelho do mérito. Eu acredito nas palavras de Jesus e existe um ensinamento de Jesus que ele fala lá no Evangelho de Lucas. Ele fala assim: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque da mesma forma que você medir, você vai ser medido. Sim, essa é uma verdade bíblica, mas você tem que entender, quando Jesus está nos ensinando a nos relacionar entre homens, relacionamento humano, e quando Jesus está falando sobre o relacionamento com Deus, meu querido, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Também não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus te ama e esse amor
é imerecido, é um amor incondicional. Sim, entre nós, aqui nos nossos relacionamentos humanos, essa é a verdade. Quando você dá, muitas vezes você recebe, sabe? Se alguém te dá um presente, você vai estar numa viagem, talvez você vai lembrar, poxa, aquela pessoa um dia me deu aquele presente, eu vou levar uma lembrança para ela, eu vou comprar algo interessante para mostrar minha gratidão para ela. Essa é uma verdade natural. Quando você dá, você também recebe. Da mesma maneira que você medir, você vai ser medido. Se você trata alguém com respeito, se você trata alguém com carinho, com amor, é bem provável que esse mesmo tratamento você vai receber de volta. Por isso que Jesus disse, da mesma maneira que você medir, você vai ser medido. Mas muitas vezes a gente confunde esses relacionamentos, os relacionamentos naturais entre homens, entre pessoas, e o nosso relacionamento com o Pai. No teu relacionamento com o Pai, Deus vai sempre te abençoar de uma maneira imerecida. Porque Ele é Pai, porque Ele é um Deus, um Pai amoroso. Ele não vai te dar coisas só quando você merecer, porque senão você não receberia nem a sua salvação. Deus quer nos ensinar a viver com Ele mediante a graça. É por isso que Jesus disse, eu vou mandar vocês escolherem, eu vou levar vocês a um lugar para vocês escolherem aquilo que vocês nunca plantaram. Um plantou, um pagou o preço árduo e agora vocês vão usufruir daquilo que já está pago. Jesus um dia pagou um preço muito alto para que a gente hoje tenha vida eterna. E sabe, muitos perguntam assim, mas e aquela história de que tem que pagar o preço? Você tem que pagar o preço, você tem que se fazer merecedor. Meu querido, isso não existe, porque o preço já foi pago por Jesus. Sim, quando você tem sonhos, quando você tem propósitos na sua vida, você tem que correr atrás dos seus sonhos, sabe? Você tem que correr atrás de uma vida relevante e você vai ter que se esforçar, sabe? Você vai ter que viver algumas coisas que talvez não sejam tão confortáveis, mas isso diz respeito à nossa vida terrena. No seu relacionamento com o Pai, não existe preço a ser pago. Jesus plantou coisas boas e hoje você pode colher essas coisas boas. Nós estamos agora no começo do ano de 2018 e você tem que começar esse ano sabendo que existe uma boa colheita para você. Uma colheita que você nunca plantou, você nunca jogou uma semente sequer a respeito dessa boa colheita. Mas por causa do que Jesus um dia plantou, hoje você pode ter uma boa esperança de coisas maravilhosas. Jesus é o bom semeador e agora Ele nos dá o privilégio de colher tudo aquilo que um dia Ele plantou. Sim, é verdade. Você pode esperar por coisas boas na sua vida. Acredite na palavra de Deus, tenha esperança de coisas boas e viva a alegria do Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe, seja livre do medo. É muito bom ter compartilhado essa palavra com você hoje. Se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei, sabe? Você também pode copiar o link e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Vamos pregar essa boa notícia do Evangelho de Jesus juntos. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo, clica no sininho também, para que quando a gente colocar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a ser avisado para você curtir aquilo que nós estamos fazendo. Você também pode nos seguir no Facebook, no Instagram, e você lá vai ter conteúdos exclusivos que vão te abençoar. Não se esqueça, seja livre do medo.